Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é reeleição em condomínio. Você, síndico, como fazer para ser reeleito? Hoje nós temos dois convidados especiais, muito experientes, com muitas reeleições, que vão dar dicas especiais para vocês. Vem comigo. Os nossos convidados são dois síndicos profissionais de sucesso, dois síndicos 5 estrelas. Um deles veio de longe, de Marília, interior de São Paulo, uma cidade maravilhosa, mas longe da capital. Eduardo Neto. Eduardo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. E Walter Silva, síndico muito competente aqui da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, novamente no programa. Muito prazer ter você com a gente. Igualmente, Ricardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Aproveitando, agradecer aos nossos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico Legal, portal de lei e gestão condominial, Gabor, a melhor formação de síndico profissional do Brasil, e Síndico 5 estrelas, aqui, ali do nosso síndico. Esse aqui também não está com a camisa, mas é um síndico 5 estrelas. Maior diferencial do segmento condominial brasileiro, e a lista para a próxima inscrição, a próxima prova para o 10º ciclo já está disponível. Corra, clique aqui que nós temos o link na descrição. Vamos lá, vamos falar do nosso assunto, começar com o nosso convidado de distante. Eduardo, você falou aqui, antes de começar, você fez, eu já tenho umas 30 reeleições. Você é síndico há quanto tempo? Há 10 anos. Estou há 10 anos no mercado, no interior do estado de São Paulo. Eu comecei no meu condomínio, no condomínio onde eu moro, por um descontentamento daquela gestão. E aí a brincadeira foi ficando séria, e nesse condomínio eu estou na 6ª gestão. Na 6ª e como profissional hoje? Como profissional hoje. Deixa eu perguntar para o Walter, antes de voltar para você, sua história começou como? Foi também assim, no prédio onde eu morava, eu tive algumas experiências como conselheiro, e depois, num prédio onde eu trabalhava, teve uma situação um pouco séria, em relação à parte financeira, e na ocasião tinha que um dos condôminos assumir. Então eu assumi por 60 dias, contratei uma auditoria na época, contratei uma síndica profissional, e nesse intervalo também administradoras que acompanharam o meu trabalho no condomínio, depois me fizeram o primeiro convite. E foi aí que eu busquei todos os estudos necessários e não parei mais, estou até hoje. Tem mais quase 11 anos já nessa trajetória. Vocês têm trajetórias similares e tempo similar aí no mercado. E como que a gente pode dar para quem está nos assistindo, começar pelas dicas de como ser reeleito? E eu falo já para iniciar que o síndico é um cargo político também, né? Ele não vai ser só reeleito por ser competente. Tem que ser competente, mas tem outros pontos importantes. Vamos debruçar sobre os dois lados. Por favor, Eduardo. Eu acredito que, assim, inicialmente a gente realmente precisa, vou colar aqui do colega, se preparar para estar à frente dessa função, desse cargo. É muito importante e de extrema responsabilidade. Então, acho que você saber um pouco do que você está fazendo e se cercar de boas pessoas, de bons profissionais, de boas empresas, talvez seja um dos grandes passos. Quando você tem a certeza daquilo que você quer e pelo menos daquilo que você quer buscar, eu acho que a gente consegue trilhar um caminho melhor. E aí, depois disso, fazer o trabalho dia a dia com muito afinco, gostar do que está fazendo, buscar melhoras, sair de longe para vir até São Paulo, por exemplo, para trocar informações, buscar uma certificação que seja de fato algo que te acrescente, né? Então, isso tudo eu acredito que sejam pontos importantíssimos para que a gente consiga perpetuar ali, né, se reeleger e conseguir um pouco mais de penetração. Falou muita coisa numa frase só aqui, né? Falou de qualificação, sim, falou de empenho, falou de gostar de pessoas. São coisas realmente que eu concordo e essas características são essenciais para um síndico
ser reeleito e continuar fazendo um bom trabalho no condomínio. Mas, Walter, o que eu queria, nesse momento agora, focar um pouquinho no relacionamento. Perfeito. Quais são as dicas de relacionamento que você dá para que você consiga fazer a gestão no condomínio e depois ser reeleito e continue fazendo um bom trabalho? Perfeito. Até para quem está nos assistindo, acho que, como falamos em dicas, uma que eu acho bem importante compartilhar é a questão que a reeleição ela já inicia no momento da eleição. Né? Quer dizer, você tem todo um trabalho que será importante desenvolver, proporcionar os resultados esperados naquele cliente, para quando chegar o momento dessa reeleição, você já tenha uma boa avaliação do seu trabalho e, consequentemente, vai ter ali um momento especial da preparação do edital de convocação, até a pauta muitas vezes é importante, às vezes esse é um item que às vezes não é tão, alguns não ficam tão atentos, mas é importante ter esse planejamento para que se tenha uma assembleia condizente e você então consiga esse resultado que é o nosso maior resultado, né, enquanto profissionais, que é garantir mais um mandato de trabalho, né? Então, isso é importante, o planejamento nesse processo. Você falou uma coisa importante, você começa a reeleição no dia da eleição, né? Exatamente. É um trabalho a longo prazo e não uma semana nem 2 semanas antes. Essa presença, Eduardo, quando eu digo presença, não é física, né? Eu digo essa presença de realizar um bom trabalho dentro do condomínio constantemente, tem a ver um pouco com a disciplina que você falou aqui. Eu falo sempre que os melhores não são talvez os mais capacitados, mesmo porque eu não acho que tem muita diferença entre as capacidades humanas, entre eu, você, o Walter, o Rodrigo que está aqui atrás das câmeras, ou a maioria das pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que quase 99% das pessoas têm o mesmo capacidade de inteligência, ou muito similar. O que muda muito é a questão do empenho, da dedicação e principalmente da disciplina. Ter uma carteira de condomínios, ter uma equipe como vocês têm, requer muito essa questão de disciplina. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses pontos também. A gente precisa estudar todo dia, cada condomínio, né? Porque os condomínios, apesar de similares, eles são bem diferentes nas suas peculiaridades. Então, esse estudo ele precisa ser diário. As relações cotidianas, como o Walter falou aqui, elas são de extrema importância. Você marcar a sua presença, né, no condomínio, não somente fisicamente, mas também naqueles assuntos que são de fato importantes para o condomínio, entender o que é importante para aquele espaço, e aí diariamente fazer aquilo que foi combinado, né, porque a Assembleia nada mais, nada menos do que são combinados. A gente vai lá, faz algumas propostas, algumas são aceitas, outras não, e a gente precisa seguir aquilo que foi aceito pela maioria, que talvez seja também uma das dificuldades hoje em dia, que é o condômino às vezes entender que aquela vontade não foi contemplada naquele momento. Então essa disciplina, esse conhecimento diário daquilo que é a necessidade do condomínio, ele é de extrema importância para que a gente consiga tocar o cotidiano ali. Você falou uma coisa que eu gosto muito, de uma forma um pouquinho diferente, mas você está simplificando o trabalho. E eu acredito que a gente é competente quando parece que a gente torna o trabalho parece simples, né? Nossa, parece uma coisa fácil de ser feito, qualquer um conseguiria fazer. Não, você tornou aquilo fácil. Você que está nos assistindo, concorda, discorda? Dê sua opinião, faça seu comentário, compartilhe esse programa com as pessoas que você acredita que precisa de informação de qualidade, nos ajude a disseminar essas informações e também estamos nas plataformas de podcast com Bloco 1, Bloco 2 e com o Extra, que vai ter algumas histórias especiais. Já tem uma aqui bem interessante que o Eduardo contou fora do ar, eu já convoquei ele para contar dentro do ar. Walter, essa questão de a gente tornar o trabalho fácil, né? Eu vou fazer um paralelo aqui com a comunicação, a importância da comunicação dentro de tornar o trabalho fácil, entre aspas, óbvio, visível, né? E marcar a presença no condomínio. É isso mesmo. E nesse processo de reeleição, a comunicação é fundamental. Algumas alternativas que o síndico profissional tem nesse processo, primeiro, as chamadas reuniões abertas. Então, não aguardar apenas nas assembleias. Marcar alguns momentos onde você fica à disposição do condômino e consegue ouvir críticas, sugestões, apresentar o que já está sendo feito e fica muito mais próximo do condômino. Isso também
é bem importante, até porque muitos clientes, muitas vezes, no caso do trabalho, a gente acaba não conseguindo um contato tão próximo no dia a dia. Outra possibilidade são os chamados informativos. Hoje, tudo digital, é muito simples a gente preparar materiais de tudo que está sendo feito no condomínio, lembrar das normas regulamentadoras, a questão dos documentos obrigatórios que o condomínio tem que estar em dia e que está em dia, e deixar isso visível. Então tem quadros de aviso, tem geralmente as plataformas do próprio condomínio ou da administradora, ou seja, disseminar o maior número de informações. E complementando, Ricardo e Eduardo, esse ponto, também, antigamente era uma dificuldade o condomínio ter acesso a alguns documentos. Precisa de uma pasta, era difícil ter acesso, orçamentos, etc. Eu acho que o nosso papel, e hoje a tecnologia nos ajuda muito, é deixar claro a facilidade que esses documentos estão, né? Ou seja, 24 horas o condomínio consegue acessar tudo isso. Então, um projeto, a restauração de fachada, quais são os orçamentos, qual foi o escopo, se o seguro para aquela obra está em ordem, ou seja, deixar essa documentação muito visível, e isso vai trazendo também muita credibilidade ao trabalho, e quando chega o momento de uma reeleição, com certeza tudo isso é avaliado pelos clientes. Acho que esse é um ponto bacana que você trouxe, Walter, de a gente conseguir usar a tecnologia em favor da transparência, né? E da comunicação. Então, mostrar para eles que eles podem acessar tudo o tempo todo. Exatamente. Então, não tem, eu preciso pedir para o síndico. Não, você tem um login e senha, você acessa e você verifica tudo que está acontecendo no condomínio. Exatamente. E se você não quer, é uma outra coisa, mas está lá disponível. Você também tem essa linha? Eu tenho a mesma linha, o mesmo pensamento, e uma grande dificuldade, né? Porque hoje o imediatismo da questão do Covid, principalmente depois disso, o pessoal quer ver muito as coisas como elas estão acontecendo no momento que estão acontecendo. Então eu tenho uma grande dificuldade na comunicação, né? A gente se empenha muito, usa muito as plataformas digitais e os comunicados digitais, até em próprio grupo de WhatsApp, sim, onde a gente tem os acessos. Então fazer um flyer simples, informações pontuais, ajudam muito no dia a dia. E assumidamente a minha maior dificuldade hoje, é comunicar conforme as coisas vão ocorrendo. E você, dentro da sua equipe, você tem alguém destinado a isso? Como que você trabalha esse planejamento de comunicação? Hoje na equipe, eu tenho uma equipe mais focada no trabalho in loco, né? Então são pessoas mais focadas na área de atuação mesmo, e 3 pessoas na área administrativa. Dessas 3, eu sempre estou lá e estou aqui e ajudo as 3 nesse sentido. Mas tem a Ana Paula, né, que é a minha gerente condominial, que me ajuda muito nesse aspecto das comunicações, né? Então ela sabe gerenciar essa demanda. Um abraço para a Ana Paula. Me trouxe até aqui. Então ela me ajuda muito a direcionar essas coisas, falar, isso aqui está pegando, aquilo está pegando. Os elevadores, apesar de ainda alguns sendo papelzinho lá, mas também ajudam muito a disseminar informação, é um negócio muito bacana. E quanto mais você comunicar, chega na hora da reeleição, é menos trabalho, menos tudo. A gente tem hoje, a gente está fazendo isso, as reuniões informais com mais frequência, então leva lá um café, um pão de queijo, alguma coisa, e é só uma mera desculpa para a gente trocar ideias, né, e sugestões. Então isso é também muito bacana. A proximidade, né? Eu Exato. acho que isso é um ponto bem interessante, essa proximidade com quem vai depois votar. E o relacionamento é importante, eu quero abordar isso bastante no segundo bloco, o relacionamento é bem importante. Walter, a questão dos prestadores de serviços, né? Principalmente a administradora, que interliga muito ao trabalho do síndico, muitas vezes não é visível o que cada um faz, o que a administradora faz, o que o síndico faz, o condomínio não entende e coloca tudo no mesmo bolo, então... Se a administradora é boa, o síndico é bom. Se a administradora é ruim, o síndico é ruim. A mesma coisa acontece com o gerente predial ou o zelador, depende de cada condomínio. Também a importância de você ter um profissional qualificado que faça bem o trabalho. Eu digo que é difícil você ter um síndico bom se você não tem alguém, uma equipe boa ali em loco. Queria que você abordasse esse assunto também, por favor. Perfeito. De fato, todos esses personagens estão interligados. Mas é um papel fundamental do síndico fazer com que todos desempenhem o melhor papel. Então, vamos dar alguns exemplos rapidamente. A questão da administradora. Ela já tem uma maneira de trabalhar e o síndico, quando chega, ele precisa entender esse formato e não, talvez, simplesmente se adaptar a algumas questões engessadas. Vamos dar um exemplo. Muitas vezes o gerente ele concentra essa comunicação. Particularmente, eu costumo estabelecer desde o início alguns contatos-chave. Então, quem que é a pessoa do financeiro que eu vou fazer as autorizações de pagamento? Quem é a pessoa do jurídico, porque a gente, alguma dúvida, possa ter um
um entendimento mais rápido. Muitas vezes o próprio assistente do gerente, que se não tiver na administradora, consegue dar um apoio operacional para a equipe interna. Então isso é bem importante e também algumas validações. Balancete, para verificar se tem algum erro de classificação, alguma coisa que não foi lançada adequadamente. A questão de folha de pagamento, para verificar se tem alguma hora extra a mais ali ou a menos. Então, essa atuação do síndico precisa ser muito presente. E isso se estende com todos os demais prestadores de serviço e funcionários. E aí entra treinamento, entra a exigência de relatórios, isso é muito importante. Não só coloca para o prestador de serviço que ele tem realmente um escopo ali para entregar, e para nós uma tranquilidade jurídica também, que se dá alguma situação, se tem algum apontamento, alguma dúvida, você consegue demonstrar que tem um histórico, que tem um atendimento e tomar as devidas providências. Então, acredito que seria uma união aí de esforços, mas tendo essa liderança do síndico para que todos desempenhem melhor o papel. Perfeito. Eu quero falar um pouco agora, no segundo bloco, sobre política. Tá? Falamos muito da parte técnica, queria falar algumas ações políticas, proximidade, queria falar um pouco de grupos que são contrários a gente, né? Que as pessoas que não querem a gente ou que não gostam gratuitamente, como lidar com esses opositores. Então vamos entrar nessa esfera mais política de relacionamento. Vocês aguardam, a gente no segundo bloco, na sexta-feira, vamos tratar desse assunto tão importante. Até lá!